A materialidade humana é a causa de erros relevantes gerados por intermédio da janela do corpo, mais conhecida como olhos. O ser humano tem a tendência de confiar naquilo que está diante dos seus olhos, no que é palpável. A importância de estar alicerçado na palavra de Deus e em comunhão plena com Ele é fundamental para que não tenhamos esperança naquilo que é propenso à falha. O salmista Davi, inspirado pelo Espírito Santo, disse: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Atente para a palavra nós, dentro do versículo. Por que será que ele não disse eu? Davi reinava ante o povo de Israel e seu amor e temor a Deus o levaram a muitas vitórias militares. E sua conduta e bom testemunho serviram como inspiração, restituindo ao povo a fé genuína inexistente nos dias de Samuel, quando este já estava em idade avançada. Todo pai de família se alegra na chegada de um filho. E o sonho de todo pai que tem o chamado de pastor é que seu filhinho também venha a ser como ele. E embora haja muita dedicação no sentido de doutrinar o filho nesse caminho, muitas vezes as coisas não saem como desejado, e o sentimento de ter fracassado invade a mente e o coração desse pai frustrado. Mas afinal, por que isso acontece? Será que o motivo desse pai não ter tido êxito seria algo que ele deixou de fazer? A questão é que todos nós somos individuais. A salvação é individual. São nossas escolhas individuais que fazem o que somos ou desejamos ser. Isso foi o que aconteceu com o profeta Samuel, quando ele já se sentia muito idoso para o cargo que exercia. A palavra de Deus fala que ele constituiu seus 2 filhos por juízes sobre Israel. Porém, eles não tinham boa reputação, eram mesquinhos e costumavam aceitar suborno para julgar em favor daqueles que os subornavam. Ou seja, não seguiam os passos do seu pai, e os anciãos de Israel percebiam isso. E como consequência, colocaram Samuel contra a parede, exigindo que ele ungisse alguém como rei de Israel, uma vez que, estando seus filhos julgando-os fatalmente, Israel seria um povo vulnerável. Em parte eles tinham razão, pois o que levava Israel a sofrer nas mãos dos inimigos era a infidelidade a Deus. Só que Deus poderia levantar outro juiz fora da casa de Samuel, como ele fez com a casa de Eli, o juiz que o antecedeu. Ter um rei carnal para Israel nunca foi necessário. Deus era o seu rei. A verdade é que os muitos pecados deles impediram Deus de lutar por eles. Eles não aceitavam o fato de que, para vencer as guerras que surgiam constantemente, precisavam andar em fidelidade com Deus, abandonando a idolatria. Pois mesmo os vencendo, após acatarem os conselhos do profeta Samuel para um arrependimento sincero, para não ficarem reféns desse jugo, era exatamente assim que eles se sentiam, sob um jugo, com os seus corações endurecidos, disseram que tudo o que eles precisavam era de um rei para ir à frente deles nas batalhas, como todas as nações, e que isso seria o suficiente para conduzi-los a vitórias futuras. Não precisavam de Deus para isso. No entendimento da maioria, as vitórias de guerra das outras nações não se deviam aos seus deuses, já que estes não tinham poder algum. Em vez disso, a maioria acreditava que a causa de suas vitórias se dava por terem um rei como uma mente brilhante nas execuções das táticas de guerra. Sendo assim, eles não precisariam de Deus liderando, mas de um rei, mesmo cheio de falhas. Eles chegaram à conclusão de que se Deus não os socorresse, um rei os levaria à vitória, apesar de estarem em desobediência para com Deus. Eles nem sequer cogitaram que as vitórias das nações sobre eles não consistiam no fato de elas terem reis as liderando, mas em que eles estavam em desobediência com Deus. A verdade é que eles rejeitaram a Deus. E a consequência dessa desastrosa reivindicação foi um rei que demonstrou negligência para com seu povo e seu cargo. Deus, em sua infinita misericórdia, deu exatamente o que o povo pediu. Embora Saul tenha sido de uma família que era a menor de todas as famílias de sua tribo, que também era a menor de
todas as tribos de Israel, ele tinha porte de rei. A Bíblia diz que ele se destacava em beleza e que o homem mais alto de Israel batia em seus ombros. Aos olhos do povo, ali estava alguém literalmente grande, a solução para os seus problemas. Quem os poderia vencer agora? Eles tinham total confiança em carros e em cavalos. Quando Saul foi apresentado a Israel, o povo se alegrou, encantado com seu porte, o qual lhes enchiam os olhos. Porém, a conduta covarde que demonstrou ao se esconder por entre a bagagem dava sinal do que podia se esperar desse rei, que apesar do seu tamanho seria um líder fraco, indigno de reinar sobre a herdade do Senhor. O povo de Israel viu em Saul um genuíno rei por sua beleza e seu porte físico intimidador, por isso o escolheu. Quando ele fracassou em sua missão, Deus mostrou não só ao povo, mas também a Samuel, que o segredo da vitória não estava na quantidade de carros e de cavalos, mas na adoração, temor e fidelidade a ele. Essas qualidades ele achou em um jovenzinho que ninguém dava nada por ele, mas cujo coração o agradava, pois era segundo o seu coração. Davi era pastor de ovelhas, diferentemente de Saul, que pastoreava as jumentas de seu pai. Assim como o nosso sumo pastor, que deu a vida pelas ovelhas, Davi também estava disposto a dar a vida pelas ovelhas de seu pai. Por isso ele tinha o coração segundo o coração de Deus. A escolha de Davi como rei de Israel surpreendeu até mesmo Samuel, que achava que por Deus tê-lo mandado ungir alguém com a aparência de um guerreiro, ele o havia mandado à casa de Jessé para ungir alguém de mesmo porte. Foi quando ele precipitadamente, ao colocar os olhos no primeiro filho de Jessé, por nome de Eliabe, disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Samuel estava prestes a cometer o mesmo erro do povo, se atentando para o que seus olhos carnais estavam vendo. Após a lição que Deus lhe deu, ele passou a olhar para os filhos de Jessé com olhos espirituais. Havia 3 filhos guerreiros na casa de Jessé, porém nenhum foi escolhido por Deus. Dos demais restantes, Deus achou graça no mais novo, que de todos era o único que se encontrava ocupado cuidando das ovelhas de seu pai, enquanto os demais estavam em casa sem fazer nada. Deus não precisava de um guerreiro para reinar sobre Israel. Ele já tinha passado por essa desastrosa experiência. Nem de alguém desocupado e sem compromisso, como diz o velho ditado, cabeça vazia, oficina do diabo, mas de um pastor para pastorear o seu povo com excelência. Davi tinha em seu currículo, além de zelo e cuidado, a coragem que nem Saul, nem seus irmãos tinham. Eliabe era arrogante e não tinha um coração voltado para Deus. Saul era covarde e embusteiro, e de tanto se aprofundar em suas más condutas, não foi possível achar o mínimo de arrependimento em seu coração. Podemos até dizer que àquela altura ele não tinha sequer coração. Saul se deixou capturar por Satanás, e este o contaminou de uma forma tão profunda que não havia mais o que fazer a esse respeito. Em seu interior só havia trevas e escuridão. Assemelhava-se a uma apetitosa fruta, formosa aos olhos, porém cheia de veneno injetado. A morte reinava em seu interior, e os olhos do povo não podiam enxergar isso, só viam o que estava por fora. Mesmo sendo Deus rejeitado pelo povo para não reinar sobre Israel, ele não o deixou de amar, pois demonstrou esse amor tomando as rédeas da situação, escolhendo alguém que se passava longe do físico de Saul, mas que espiritualmente era um gigante, aprovado por ele, e tão importante que o próprio Senhor Jesus era também chamado de filho de Davi, pois era da sua linhagem. A primeira reação de Saul após a unção, com toda a sua beleza real, foi um ato de covardia. Em contrapartida, a primeira reação de Davi após a unção, mesmo em déficit de aparência real, foi um ato de coragem. Mas a principal coisa que o diferenciava do rei de Israel era o permitir Deus reinar Israel através da submissão e obediência a ele. Quando não deixamos Deus reinar em nossa vida, tornamos impossível qualquer possibilidade de vitória. A escuridão que se faz em nossa caminhada nos deixa sem direção, sem saber onde pisar, sem saber como chegar ou onde chegar. Seguimos uma bússola quebrada e isso tragicamente nos coloca em mãos perigosas e letais. Entenda, mesmo que o homem se isole dentro de um quarto, longe de tudo e de todos, ou se exile em uma ilha deserta, optando pela solidão integral, ele nunca estará só.
O mundo espiritual é muito real. Eu me arrisco a dizer que é mais real do que esse mundo físico que nós vivemos, porque ele é eterno. E vou além, há mais demônios na Terra do que seres humanos. Não tem onde se esconder, o homem nunca estará só, ele não foi feito para estar. Se você optar por seguir a Jesus, terá anjos ao seu redor. E se não quiser nada com Jesus, nem com ninguém, mesmo que não queira, terá demônios para lhe influenciar, ou até mesmo lhe atormentar, como aconteceu com Saul, independentemente de você crer nisso ou não. O povo de Israel escolheu imitar as condutas das nações pagãs, reivindicando o rei ao profeta de Deus, porque seus olhos cobiçavam a cultura alheia. Até Samuel, homem tão usado por Deus, deixou seus olhos o enganarem quando enviado para ungir o novo rei entre os filhos de Jessé. Porém se corrigiu a tempo. Definitivamente nossos olhos são enganosos, porque só alcançam o que está por fora do corpo. Ele não vê o interior, pois não foram feitos para isso. Não deixe seus olhos o enganarem, corrija-os enquanto há tempo. Que Deus abençoe, compartilhe o vídeo, se não for inscrito, se inscreva no canal, dê o seu like. Até o próximo vídeo, fiquem com Deus.